Boa noite a todos. É sempre uma... Posso colocar? Não fico aí na mão mesmo. É sempre uma alegria muito grande voltar aqui ao Chico Xavier. E eu venho com um zelo, um zeloso senso de responsabilidade para fazer esse trabalho que eu chamo Evangelho Terapia, que é uma forma de tratamento. Que a paz do Divino Mestre alcance cada coração encarnado e desencarnado aqui presente, de sorte a propiciar interesse, alegria e concentração em torno desse tema que a gente vai examinar esta noite, entre o amor e o perdão. Pode ser que o texto na língua portuguesa venha nos sugerir que nós devemos fazer uma escolha, já que eu estou entre um e outro. Mas eu queria que vocês entendessem de uma outra forma. Primeiro, que vocês percebessem que a palavra entre, entendessem ela como o indicativo do presente do verbo entrar. Então, que entre em cada coração aqui presente o amor e o perdão. Para que não haja nenhuma dúvida se nós vamos estar divididos e vamos ter que escolher. Até porque amor é sentimento e perdão é consequência natural de quem ama verdadeiramente. O perdão exige o amor. Se nós não tivermos muito amor, nós vamos ter dificuldade de perdoar verdadeiramente. É fácil dizer eu te perdoo da boca para fora. Duro é do coração para dentro. O grande filósofo da doutrina dos espíritos, por que você não quer? Se eu perguntasse para vocês o que é o amor, como vocês me responderiam? Porque todo mundo ama aqui, ou não? Imagine que a Letícia ama a mamãe, o Leandro ama a esposa, não é? Só que esse amor da gente não tem nada a ver com o amor que Jesus nos ensinou. Leon Denis, que é o grande filósofo do Espiritismo, que nasceu em 1846 e morreu em 1927, ele diz que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. Olha que coisa forte. A potência divina que liga os universos, governa esses universos e fecunda. E aí ele sintetiza de forma brilhante e linda. O amor é o olhar de Deus. Você já se sentiu olhada por Deus? Já. Que coisa linda, né? É uma coisa que une as almas. E que não é do planeta Terra, não, é do universo. É de tudo. Porque nós já estivemos em outras moradas. Estamos aqui, neste planeta, para aprender. Pode passar, por favor. Ele diz mais, o amor é sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração.
O que é que o nosso coração tem? Nosso coração tem zelo, tem atenção, tem disposição, tem caridade, tem benevolência, tem paciência. Virtudes crísticas que jazem em cada coração. Não vamos pensar no músculo cardíaco. Vamos pensar no coração metafórico. A parte mais nobre de um ser. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até as alturas divinas, unindo todos os seres e despertando em nós a felicidade íntima que se afasta extraordinariamente de todas as vulgaridades terrestres. Ou seja, quem ama verdadeiramente não vai estar preso a essa materialidade terrena. Vai ter um grande desprendimento. Vai ser alguém que vai colocar o ser em primeiro lugar e as coisas depois. Mas às vezes nós invertemos a lógica. Acabamos amando mais o celular do que um amigo. Porque somos escravizados por essas volúpias terrestres. Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo, ela diz que amor é saúde que se expande, tornando-se vitalidade que sustenta os ideais. Qual é o seu ideal? Eu espero que não seja casar. Eu não espero que seja arrumar um emprego. Eu espero que não seja ter a casa própria. Que esses ideais, eles são meramente terrenos e serão absolutamente desvalorizados por ocasião da nossa desencarnação. Nós não vamos levar nada. Nenhum deles vai. A materialidade que nos escraviza fica todinha. Vai escravizar os próximos que nos sucederão na escola da vida. O amor fomenta o progresso e desenvolve os valores elevados que devem caracterizar cada um de nós, a criatura humana. Que valores elevados são esses? O altruísmo, perdão, a bondade, a paciência, a benignidade. Virtudes elevadas que nós muitas vezes exercitamos com uma certa timidez. Você não deve pedir para ficar curado da doença. Você deve pedir para suportar a dor. Você não deve pedir para a sua mulher não incomodar mais você. Você deve pedir a Deus para ter mais paciência com ela. Que normalmente nós pedimos muito a Deus para facilitar o nosso bem viver. Ô Senhor, faz com que esta criatura pare de me aperrear o juízo. Né? Então você já está se colocando numa posição até soberba, né? Você é o bom e ela é o ruim. A pessoa. Agora vamos mudar o foco. Se você tem amor no coração, muito amor no coração, Senhor, eu ainda não estou conseguindo entender essa criatura, não estou conseguindo ter paciência com ela. Me ajuda a ter, Senhor. Muda totalmente de foco. Eu convivo com 152 pólipos no estômago, todos lesões pré-cancerígenas, há 26 anos. No início, eu pedia para não adoecer. Hoje eu peço para ter força quando a crise acontece.
E todas as vezes eu passo. Porque a força vem. Porque eu aprendi que esses 152 pólipos são meus professores. Eu tenho que aprender com eles. Nós temos uma colega da universidade que vai lançar um livro, porque passou uma experiência muito difícil. O nome do livro é Tive Câncer. E daí? Uma professora lá da nossa escola. E ela vai, no livro, ela relata a experiência dela. Não é espírita, muito pelo contrário, católica, muito católica. Mas ela está relatando como foi essa experiência. Nós ainda não temos capacidade de conviver com dor, com perda, com sofrimento. Nós somos muito pouco preparados. Joana diz que o amor é a luz da alma, momentaneamente em sombra. Nossa alma momentaneamente está em sombra, aguardando a oportunidade de esplender e expandir. E nós temos a todo instante a oportunidade de fazer esse amor crescer. Eu uso uma metáforazinha para que as pessoas entendam, usando um copo d'água. O amor é como a água que está nesse copo. Esta água só pode molhar o chão de duas formas. Ou eu voluntariamente entorno a água, ou ela começa a crescer indefinidamente dentro do copo que ultrapassa a borda física do copo. Amor é isso. Se o amor não crescer dentro de mim, eu não poderei nunca dizer que amo alguém, porque eu não amo. Se ele não ultrapassar as minhas bordas físicas, eu não posso dizer eu te amo. Eu até digo, mas não é verdadeiro. Por isso que Joana trabalha muito no livro Amor, Imbatível Amor, a questão do alto amor. O amor perdão, o amor sentimento, o amor estima, diferentes formas de amor. Pode passar, por favor? O amor completa o ser, auxiliando na superação de seus problemas, das suas dificuldades. Porque quem tem muito amor, primeiro, atrai para si a generosidade da espiritualidade superior, que traz o conforto. E quem recebe o conforto tem mais capacidade de enfrentar a dificuldade. Quando a gente se aparta dessa luz que a espiritualidade pode oferecer, a gente fica com mais dificuldade de entender. Próximo. Mas foi o nosso querido Papa Francisco, que eu não conheço um espírita mais maravilhoso do que esse Papa. Não é, Leandro? Nossa Senhora. Não por acaso ele é Francisco, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que o mentor espiritual dele é Francisco de Assis. Eu não tenho. A não ser que um dia Francisco de Assis venha me dizer pessoalmente que eu estou errado. Mas ele não vai acontecer, né? Quem é o Nelson para falar com Francisco de Assis? Mas ele disse, o amor é a religião do futuro. E mandou até um recado para nós. Porque às vezes, de uma forma até pouco delicada, a gente usa uma expressão de Leon Denis, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que Leon Denis disse que o futuro das religiões era o espiritismo. E alguns espíritos disseram que o espiritismo seria a religião do futuro. Quando eu vi isso a primeira vez num grupo de estudo, eu fiquei preocupado, né? Não quis rebater de imediato, porque eu não tinha segurança, aí fui ler a obra. E ao ler a obra, de fato está escrito, não com essas palavras, com uma outra organização vernacular, mas o sentido é completamente diferente. Não é esse que muita gente está querendo dizer. Não quer dizer que o espiritismo, a religião do futuro é o espiritismo, isso é soberba. Até porque religião é camisa de força. O que nós temos que trabalhar é o que o Papa pede, a religiosidade, que é essa conexão com Deus. Pode passar, por favor.
Vamos agora, então, responder o que é o perdão. Alguém aqui já se sentiu perdoado? Porque esqueceu, por exemplo, de pegar a esposa lá no lugar que ela combinou e foi para casa. E a pobrezinha ficou lá triste, ficou brava. E você chegou lá e falou, me perdoa, meu bem, eu esqueci. Alguém já pediu perdão porque fez uma grosseria para o papai ou para a mamãe? O Gandhi, quando ele assumiu publicamente a luta contra o Império Britânico para emancipar a Índia, ele teve uma dificuldade muito grande, porque ele não queria o embate. Ele não queria o combate. Ele achava que a melhor forma de enfrentar aquela situação era pela conversação, pelas demonstrações de paz que ele, Gandhi, como líder, poderia dar. E olha que ele passou poucas e boas. E ele não queria nenhum confronto com os ingleses, muito pelo contrário, ele achava que indianos e ingleses poderiam conviver harmonicamente, desde que não houvesse o predomínio de nenhum sobre o outro, que era possível conviver como irmãos. Gandhi não era católico, muito menos espírita, né? Mas poucas pessoas no mundo conheciam o Sermão da Montanha com a profundidade de Gandhi. Tanto que ele disse uma frase que se tornou célebre no meio espírita. Se todos os livros do mundo forem queimados e sobrar somente o Sermão da Montanha, nada será perdido. E foi quando se tocou fogo na biblioteca de Alexandria. Né? Mas Gandhi disse, quando perguntaram para ele, olha, os ingleses estão aí querendo uma resposta do que o povo está dizendo, e o povo está dizendo em seu nome. E os ingleses ficaram aborrecidos com você. Eu disse, mas eu não disse nada. Eu só quero a paz. Ah, mas o povo disse que essa sua estratégia não vai dar certo. Os ingleses não vão assumir isso. Aí o que é que o Gandhi fazia? Toda vez que o povo indiano o provocava, fazia jejum. Ele jejuava 10 dias. Claro que a espiritualidade sustentava ele, porque ninguém aguenta. Né? Até 5 dias você consegue, mas depois você começa a... Biologicamente, a gente sabe que o organismo começa a sofrer. E aí o povo ficava desesperado, ia na porta da casa de Gandhi, fazia coros, entoava hinos, cantava, pedindo perdão a Gandhi por ter se comportado infantilmente e não ter entendido a mensagem de paz que ele trazia no seu coração. E aí ele dizia, nada tenho a perdoar, porque nunca, ninguém jamais me ofendeu. Alguém já ofendeu a senhora? Sim ou não? E o que a senhora fez? Eu tenho usado ultimamente e tem dado certo. Às vezes essa situação não permite, porque eu não tenho o que eu preciso à mão. Mas eu tenho usado uma estratégia do Chico. Quando alguém me diz alguma coisa que eu não posso, eu tenho água por perto. Veja, me faz salientar que as poucas vezes que eu rebatei foi pior, me senti pior. Aí eu falo assim, já as duas experiências de calar é melhor. Cara. Assim, cada um tem temperamento. Tem que ser um calar de oração. De colocar o problema nas mãos de Deus e se colocar na mão de Deus, no sentido de dizer, Senhor, me ajuda. Mas, em primeiro lugar, ajuda essa criatura, porque quem nos ofende está muito pior do que a gente. Se ele estivesse bem, não ia ofender, ia. Então, a primeira oração é para ele. Depois, e para mim, me dá um pouco de paciência, tolerância, benevolência, que eu não seja injusto. Que era o que Gandhi fazia. E ele dizia, perdoar
é um ato de amor, de coragem e de grandeza espiritual. E aí a minha mentora, onde eu estava fazendo a palestra, não sei por que ela disse, mas ela deve ter tido lá uma razão, né? Ela disse assim: perdoar não é fácil, mas é possível. Porque às vezes ela precisa me perdoar das coisas que eu faço errado. Como ela foi na última encarnação professora, ela atua pedagogicamente comigo. No início do século passado. E ela disse: a grande vantagem do perdão é que com ele você elimina muito lixo tóxico do seu coração. E aí usou uma expressão que está na música popular brasileira, né? Porque ela fala linguagem moderna. E aí você pode viver livre, leve e solto. Não é uma linguagem moderna, né? Ele disse: a senhora está moderninha, né? Eu disse: mais do que você pensa. Pois é. Agora, o que é que existe, então, entre o amor e o perdão? Está lá o amor, está aqui embaixo o perdão. Há algo chamado vontade. Tem vontade de comer, tem vontade de dançar, tem vontade de passear, tem vontade de responder o WhatsApp, tem vontade de assistir televisão, tem vontade de dar um beijo na mamãe, no papai, tem vontade de sair com o namorado. Vontade, 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 vontade. A gente nem sabe o que isso significa. A gente nem percebe que nós estamos dentro de um processo de automatismo tão grande que a gente não questiona por que eu tive vontade de fazer isso. E é perigoso. O automatismo vai tirar um pouco da beleza do nosso coração, da nossa parte mais nobre. E aí, para vocês entenderem melhor essa questão da vontade, pode passar. Não sei se os mais novos, mas os mais velhos se lembram. Eu acho que todo mundo aqui conhece o livro Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Não é? Esse livro, ele foi objeto de um estudo espírita. Porque quem o leu, sem ser espírita, ficou maravilhado. Mas quando pegou a lente da doutrina dos espíritos e colocou sobre o livro, percebeu quantas lições Richard Bach tinha para nos dar. A começar de que ele fez o livro sem vontade. Mas aí, a espiritualidade que o acompanha deu-lhe um insight e ele escreveu o livro de uma tacada só. Não foi fazendo aos pouquinhos. Então, eu pessoalmente, não vou dizer que foi uma pena mediúnica. Mas a intuição com a qual ele escreveu esse livro foi coordenada por uma espiritualidade extremamente inteligente e superior, que sabia onde queria chegar. O Fernão Capelo Gaivota é uma gaivota, né? Que a gente não sabe se ele é um ser rebelde, se ele é um ser acomodado ou se ele é um aventureiro. Simplesmente, o que ele não gostava é daquela mesmice das outras gaivotas de ficar rodando os barcos esperando que caísse um peixe. Os barcos pesqueiros. E aí elas iam na terra e voltavam ao mar só para comer. E o Fernão achava aquilo muito pequeno. Muito pequeno. Ele achava que aquela distância entre a terra e o barco, que era tudo o que as gaivotas sabiam fazer, aquilo era muito pouco. Ele tinha vontade de fazer mais. E aí ele começa a fazer treinamentos de voo.
e aumenta a força das asas. Ganha mais envergadura, mais musculatura. E começa a voar cada vez mais. Só que todas as tentativas eram quedas extraordinárias dentro d'água. Os pais dele começaram a ficar extremamente aborrecidos e, para variar, os colegas gaivotas, todos com inveja. Que ele estava começando a voar muito rápido. E a inveja é uma coisa terrível. Mas ele, com muito amor no coração, não ligava para a inveja e continuava treinando. E treinava firme, a ponto de que ele chegou a voar na velocidade de 320 km por hora. Um recorde para qualquer gaivota. Só que isso acabou custando uma queda desastrada e ele acaba morrendo. E como toda gaivota, como todo ser vivo, vai para o plano espiritual ser recebido por outras gaivotas. E aí ele recebe a missão de voltar para poder ensinar as outras gaivotas que elas poderiam voar mais e não se preocupar exclusivamente com aquele peixinho que eles pegavam só para comer. Então, o cerne da obra, o cerne pode passar? O cerne da obra pode passar. É exatamente esse aí. A maior parte das gaivotas não se preocupa em aprender mais do que o simples fato dos voos, como ir da costa à comida e voltar. E nós? Aí vem a visão espírita. Você já procurou dar voos mais altos na sua espiritualidade? Eu já procurei fazer isso. Mesmo como espírita, ou eu fico lá naquela mesmice, eu acho que se eu doar uma cesta básica, eu tomar uma água fluidificada, fazer uma fluidoterapia, assistir uma palestra, eu estou bem. Aí eu digo para você, leia o livro Voltei, do irmão Jacó, que é o pseudônimo espiritual de Frederico Figner, foi presidente da Federativa Mineira de Espírita, que vocês vão ver o relato dele, do desencanto que a gente tem quando chega no plano espiritual e descobre que toda essa tarefa aqui de baixo foi muito pouco, quase nada. Eu atingi a marca de 9.000 mensagens de bom dia. Eita, fiquei tão feliz, não é nada. Porque o Frederico Figner fez muito mais do que eu e ficou numa situação deplorável de tristeza. Porque estas coisas que nós fazemos aqui, elas precisam de um ingrediente básico, que o scanner da espiritualidade vai analisar quando a gente chegar lá em cima. O coração foi feito com amor ou não? Porque eu posso dar uma cesta básica. Como é que está aqui dentro? Estou magoado com você. Estou chateado com você. Eu posso até ser passista. E na hora do passe eu não estou bem, porque eu briguei com a minha mulher e saí de casa com raiva. Mas cheguei aqui, faço uma oração, acho que me harmoniza e estou lá. Servindo de canal para fluido. Que tipo de fluido eu não sei, vai chegar. Entende? Por quê? Porque Deus, antes de eu fazer, já leu no meu coração. Não foi aqui. Ele leu no coração. Porque a minha consciência não está fora? Tá, minha consciência está fora. O espírito está aqui dentro da minha mente. São processos que, inclusive, vão acabar quando eu desencarnar. Minha consciência, o meu espírito está aqui fora. Claro, encarnado, mas ele está aqui. Com todo um conjunto um repertório muito grande de experiências que vieram lá das priscas eras, né? Eu disse ainda agora para o Leandro, nós nos conhecemos há 9.000 anos. Porque eu tenho uma turma que eu estou encontrando de 9.000 anos passados. O Leandro é um deles. Seu Paulo de Gravatá é outro. E a espiritualidade tem me proporcionado
Tu acha que está me deixando na terra para ver se eu encontro. Agora, o que a gente vai fazer quando tiver todo mundo junto? Eles ainda não me disseram. Se eu vier para esta tribuna com alguma mágoa no coração, tudo o que eu disser não tem valor. Como diz a música do Carlinhos Conceição, está enganando a quem? Posso até enganar você, mas ele nunca. E essa era a preocupação do Fernão. Pode passar, por favor? Bom, sendo assim, vamos então pensar como é que nós vemos o amor. Já que o título da palestra é entre o amor e o perdão. Amar é uma questão de vontade. Você tem vontade de amar? Tem? Ok, então me dá um rim seu. Estou precisando. Você não me ama? Me dá uma córnea sua. Me acompanha no regime. Hã? Renuncia a tua pelada da terça-feira para ficar comigo e a gente ir lá para uma casa espírita, por exemplo. Tem essa vontade? Ela está latente, ela está pulsando dentro de você? Ou a gente ama quando precisa? Como é conversa de filho para pai e mãe? Quando querem alguma coisa, muitas vezes, a primeira coisa que dizem, te amo. Aí dá beijo, né? Que os psicólogos chamam de chantagem emocional. Fazemos isso com os amigos. Porque, gente, o amor que a gente pratica é assim, se a pessoa não reza na cartilha da gente, não te amo mais. Eu só te amo se tu fizeres o que eu gosto. Se tu não fizeres o que eu gosto, se tu não rezares na minha cartilha, eu vou ter dificuldade de te amar. É muito fácil amar pai, mãe, irmão. É muito fácil, não é difícil. Duro é amar aquela vizinha do lado, que é chata. A dificuldade que Chico tinha com aquela vizinha que perseguia ele a ponto de matar o cachorro querido dele. Aí o que é que Emmanuel fez com Chico? Mandou dar para ela uma máquina de costura. O pobre do Chico pagou em 40 prestações. E ele ficou louco com Emmanuel, né? Emmanuel, pelo amor de Deus, que eu ganho não dá para comprar essa máquina, mas ela está precisando. Você tem que ajudar a criatura. Mas Emmanuel, essa criatura me perseguiu esse tempo todo, matou inclusive meu cachorro querido. Pois é, Chico, você vai ter que ajudar essa criatura. Você vai ter que demonstrar o amor que você tem por ela. E agora? Nós temos pessoas que encontramos na família, fora da família, entre os amigos, que eu digo que são pessoas que são proibidas para quem é diabético, de tão doces que elas são. Não é isso? Mas também nós temos uns pudinzinhos de mamona que não é fácil de digerir. As pessoas queridas merecem o nosso amor. As não queridas necessitam desesperadamente. E eu que o diga, porque a minha tarefa profissional é numa área em que tem uma concorrência enorme, disputas terríveis. Você arranja o inimigo a cada passo, não é? A Letícia bem sabe que é a vida acadêmica, fogueira das vaidades. E que a gente tem que matar um leãozinho todo dia, dentro da gente, não é fora, é dentro.
Vejam a concorrência profissional hoje. A falta de amor leva as pessoas dentro do campo profissional a virarem inimigas, sem a menor necessidade. Não, deixa aí, por favor. Agora, essa vontade, ela tem que ser submetida a regras. Vou te amar. Não, não é assim, peraí, calma, cara pálida. Vamos organizar aqui a fila. Vou te amar? Eu te amo, tu me amas? Tem regra. Tem conhecimento. Há um ditado popular que diz que só se ama aquilo que se conhece e não se esquece daquilo que se ama. Você diz que ama uma pessoa, um grupo, uma casa espírita. Você conhece as pessoas, você conhece a casa, verdadeiramente. Você está preparado para, na primeira decepção que elas te proporcionarem, você resistir em nome deste amor que tem por elas? A gente não resiste no âmbito familiar. Tem um amor que não acaba nunca. Amor de mãe. É absolutamente inesgotável. Mas tem limite. E muitos filhos querem levar os pais e as mães, especialmente, a vencer esses limites. E levam à exaustão. São os filhos tiranos. Eu ontem falei disso na palestra lá em Xangrande, que foi sobre o sermão das bem-aventuranças. Filhos tiranos. Amigos tiranos. Se tu fores amigo dele, não pode ser amigo meu. Temos isso ou não, amigo? Temos. Sabe, aquela disputa do azul e do encarnado. Quem é do azul, quem é do encarnado, é do encarnado. Encarnado no sentido da cor vermelha. Não de estar vestido na carne. Ao estudo. Amor é uma coisa que precisa ser estudada. Porque se eu não tenho conhecimento, se eu não estudo sobre o amor, como é que eu vou enfrentar os desafios que a vida vai me oferecer e que só com muito amor eu consigo superá-los? E aí eu creio, no pouco que eu conheço, que ninguém fala melhor dele do que Joana de Ângeles. Embora uma linguagem profunda, porque ela trabalha no campo da psicologia. Mas dê uma passeada nos evangelhos, dê uma passeada no Velho Testamento, vá nos Atos dos Apóstolos, veja lá quanta coisa sobre o amor. Quem melhor demonstrou o amor para a gente? Quem foi? Jesus. Só 3 aninhos de vida pública e mostrou para a gente o que é amar. E a gente faz boda de ouro e não consegue demonstrar isso. Pensa que sabe, mas não sabe. Isso tudo vai nos favorecer a superação das nossas dificuldades, que são enormes. E é preciso ter muito amor no coração para suportar certos desafios. Vamos lá, meu nobre. Letícia conhece aquele slide, né? Você viu em aula. Essa, para mim, essa imagem que tem aí, com essa frase do Albert Einstein, é quem melhor define vontade para mim. Porque vejam lá a circunstância, tá? Isso é uma comunidade na África, no limite extremo da pobreza. Isso é uma sala de aula. O aluno não tem roupa para vestir, ele está nu. O banco e a carteira do professor são toscos. Só tem ele na aula,
Força de vontade para aprender, força de vontade para ensinar. Eu uso essa imagem com os meus alunos na universidade. Uso nas minhas palestras espíritas quando tenho que falar da questão da vontade. Do ponto de vista do nosso dicionário, é a principal das potências da alma, que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A principal das potências da alma. E isso é uma definição técnica. E quem pensou na definição técnica percebeu que mais importante que o corpo é a alma que está habitando esse corpo. Portanto, esta potência, ela já vem de longas eras. O amor que nós temos hoje, ele vem sendo construído desde que nós fomos feitos espírito, simples e ignorante. Como é o livre-arbítrio? Todo mundo pensa que nasce com livre-arbítrio. Não. Os primeiros espíritos, as primeiras fases nossas espirituais, não sabemos que era livre-arbítrio, não. A gente veio construindo. E é fácil de entender isso. O homem das cavernas. O homem das cavernas saía para caçar, a esposa ficava na caverna, organizando a casa. Quando ele saía para caçar, ele abatia todos os animais que eram menores que ele. Um dia ele encontrou um urso. Aí ele olhou e disse, opa, muito grande. Voltou para a caverna. Teve força de vontade para bolar uma estratégia de fazer algo, construir um instrumento com o qual ele pudesse derrubar aquele animal que era maior do que ele. E aquele animal que era maior do que ele ia trazer uma grande vantagem para ele e para a família. Porque com a pele ele poderia cobrir o corpo, com a gordura ele podia iluminar a caverna e ainda tinha a carne. Ao criar a estratégia, ele usou, quando enfrentou pela primeira vez, o livre-arbítrio. Agora, lá desse homem das cavernas para cá, a gente vem melhorando o livre-arbítrio. Mas, coincidentemente e desafortunadamente, à medida que a gente melhora o livre-arbítrio, a gente faz piores escolhas. Já era para nós estarmos numa fase de luz nas nossas escolhas. Mas a gente ainda escolhe muito errado. Nós somos visitados a todo instante por um mau pensamento. E se não estivermos preparados, nós acabamos cumprindo o que ele nos sugere. Se vocês entrarem na minha página do Facebook ou no YouTube, vocês vão encontrar uma apresentação chamada Milionésimo de Segundo. Veja a questão da vontade, como funciona, do livre-arbítrio, da escolha. Nero, muitas vezes, teve 1 milionésimo de segundo para colocar o dedo para cima. Invariavelmente ele botava para baixo e sentenciava os cristãos. O comandante do Enola Gay, o avião que transportou as bombas para destruir Hiroshima e Nagasaki, teve 1 milionésimo de segundo para não apertar o botão. Não, eu não vou destruir essas cidades, apesar de ter recebido a ordem. Hitler teve 1 milionésimo de segundo para não sentenciar 6 milhões de judeus. Nós temos 1 milionésimo de segundo para fazer diferente. Vamos acabar com essa história de dizer que errar é humano. Que aí eu vou concordar com o pensador cristão, católico, Neymar de Barros. Se errar é humano, eu preferia ter nascido cachorro. Errar é uma escolha que você faz. Nelson, mas eu não escolhi errar, escolheu na hora que você ficou invigilante. Aí você foi visitado pelo mau pensamento. Porque a turma das trevas, o papel dela é nos perseguir. E vamos agradecer, viu? Essa perseguição que eles fazem em cima da gente. Senão a gente não andava. A gente estava estacionado. São abençoados os nossos benfeitores, sim, mas os malfeitores também precisam ser abençoados.
Porque eles provocam o nosso caminhar. Nós temos que orar por eles. Mas acontece que eles não gostam de luz, porque eles são acostumados nas trevas. Então, todas as vezes que a gente faz uma boa escolha, a gente acende um ponto de luz no nosso coração. Aí, ofusca e eles vão embora. Entende? Como é que a gente se protege? Agora, isso é um ato de amor. E que não pode ser um amor nos padrões que nós estamos acostumados a vivenciar. Não pode ser dentro desse automatismo que a gente vive. Não, a gente tem que parar para pensar. Hoje a gente não pensa, né? Aliás, a gente não precisa mais pesquisar nada. Tudo que a gente não sabe, a gente coloca no Google e vê a resposta na hora. Você já recebeu alguma vez um telegrama? Você não sabe nem o que é isso, né? Já escreveu uma carta? Não. É só mensagem. A modernidade está tirando de nós a capacidade de pensar. Quando alguém pensa uma coisa diferente, vira ídolo. Simplesmente porque se deteve por 5 minutos em bolar uma ideia bacana, diferente, virou ídolo. Aí quando a gente vai examinar a coisa bem direitinho, qualquer um de nós poderia ter feito, mas por que não fez? Houve falta de vontade. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito. E aí eu fiquei maravilhado com isso. O que é a conquista do infinito? É a minha vida futura. Para onde eu vou? Para onde nós vamos? Mas eu estou preocupado em conquistar o meu título de pós-doutor. Eu estou preocupado em conquistar a minha casa própria, o meu primeiro emprego. Eu estou interessado em conquistar uma tela plana de 65 polegadas. O último modelo de aparelho celular. Um carro, um cargo. Estou interessado em casar com aquela moça. Aquela moça está interessada em casar com aquele rapaz. A minha noção de infinito é ali. Tudo que fica. Tudo que fica. Pode passar. A Silvia Helena Pecenda, ela é uma expositora, pesquisadora, espírita, da Associação de Estudos Espíritas Emmanuel, em São Paulo, em Rio Claro, na cidade de Rio Claro. Eu lendo um trabalho dela, eu encontrei uma coisa muito interessante. Exatamente sobre a vontade e o amor. Ela diz assim: às vezes, viver pode ser como subir uma escada rolante, mas pelo lado que desce. Você já experimentou fazer isso? Então estão todos convidados. Quando for em um lugar que tiver uma escada rolante, dá uma de maluquinho. Já fez, né? E aí você vai ter a nítida sensação de que é que acontece com a gente quando a gente quer fazer o bem e a turma do mal não deixa, puxa para baixo. Aí você acorda, assim, estufa o peito, agradece a Deus mais um dia e hoje eu vou fazer o bem. Mas a turma que não quer que você acenda o ponto de luz está ali. Aí começa a usar uma expressão do mulsão, começa o moído. Aí você resolve ficar mais um pouco na cama. Não, eu faço amanhã. Eu acho que hoje vai chover. Não, eu tenho outras coisas para fazer. Você está subindo a escada rolante pela escada que desce. Vai botar força, vai ficar cansado, vai suar muito e não vai fazer nada. Aí ela começa a dar uns exemplos das coisas da nossa vida que nos puxam para baixo e que a gente tem que ir para cima. Ondas de violência, problema no emprego, drama e conflito familiar, doença, carência íntima.
podem comprometer o nosso estado de ânimo, favorecendo em nós reações que nem sempre são positivas. E ela foi econômica. Ela disse nem sempre. Eu tiro o nem. Entendeu? É sempre negativo. Todos nós passamos por isso. E isso é uma questão de amor. Não é uma questão de nada, não é uma questão de amor. Puramente amor. Eu costumo ilustrar para os meus estudantes a questão do compromisso, que é uma coisa que falta na gente. Compromisso é uma manifestação de amor. Compromisso com o pai, com a mãe, comigo mesmo, com meus filhos, com meus netos, com a casa espírita, com meus amigos. Compromisso. Eu costumo ilustrar dizendo para ele o seguinte: olha, querido, você, para ser o que é um ser, foi preciso que houvesse um encontro de um espermatozoide com um óvulo. Por ocasião da ejaculação, são milhões de espermatozoides, mas só um vai fecundar. Os outros todos estarão perdidos. Este que vai fecundar tem compromisso na fecundação. Agora imagina se na hora que ele vai chegando junto do óvulo, ele coça a cabeça e diz: não, eu vou para o shopping. E aí não fecunda. O que é que aconteceria? Você não existiria. E nós muitas vezes deixamos de fazer porque achamos que tem uma coisa mais importante que deve ser feita. O filho vai sair de casa, a mãe diz: meu filho, vai visitar sua avó, que está doente. Aí no final da tarde ele volta, a mãe pergunta: foi ver vovó? Não, mamãe, não tive tempo. Você foi para onde? Eu fui para o shopping. Então tempo você teve, que você não teve foi preferência. E preferência é vontade, vontade é amor. Pode passar. E ela mostra duas reações que são muito comuns acontecer conosco. Uma, a tendência à acomodação. Tem gente que diz assim: a minha vida está dando certo. Se eu mexer, eu tenho medo de estragar. Usa-se um ditado popular que ele é terrível. Ele é o atestado da acomodação total. Em time que está ganhando, não se mexe. Isso é terrível. Isso é o atestado da acomodação. E a segunda desvantagem é a reclamação. Estou para ver um povo para reclamar mais do que encarnado. Agora, as pessoas nunca pararam para pensar e analisar o verbo reclamar. Clamar é pedir. A gente clama por bênçãos, por saúde, por dinheiro, por amigos, por facilidades. Reclamar é pedir de novo. Então, se a tua sogra é chata e você reclama, ela vai ficar mais chata. Se o teu chefe é terrível e você reclama, ele vai ficar mais terrível. Então, em vez de reclamar, a saída é orar. Reproduzir, não é produzir de novo? Refazer, não é fazer de novo? Reclamar é pedir para voltar. Então não reclame do seu namorado. E senão ele vai ficar pior. Pode passar, por favor. Leon Denis, a propósito, esse texto é longo, mas vale a pena. A gente já está terminando, viu, querido? Ele tem nesse texto algo que eu considero extremamente significativo. Primeiro que a lógica que ele usa é uma lógica evangélica. A fé transporta a montanha. O que é isso? Vontade e amor. Que montanhas são essas? Nossas montanhas internas, interiores. Desamor, impaciência, falta de ética. Essas coisinhas que a gente carrega. Então ele diz que Deus faz a leitura diária no coração de cada ser do universo.
Não é da Terra, não, é do universo. Ele faz essa leitura. Agora, não pense naquele Deus de barba branca, o sujeito que está lá com uma lupa vendo o coração do Nelson. Não. São os prepostos de Deus, que são os espíritos superiores. Porque se ele esquecer de ver alguém, o sujeito vai entrar na justiça porque ele não viu o seu coração. Mas os prepostos espirituais fazem esse serviço por ele. E ele diz que Deus faz essa leitura no coração do homem de uma forma assim bem justa. Nada humana, toda divina. Olha um fato curioso. Eu assisti numa palestra do Haroldo Dutra Dias, ele disse na palestra que os espíritos que estão na Terra, não sei se você sabe dessa, porque eu tomei um choque. Os espíritos estão encarnados agora no planeta Terra. Tem, em média, 600 mil reencarnações. O planeta tem 4,5 bilhões com a presença humana. Então, divide por 600 mil, vê qual foi a média de cada encarnação da gente. Lógico, no passado vivemos pouco por conta das questões sanitárias, etc. Hoje vivemos mais. Mas o que chamou a atenção quando ele disse esse dado foi a vergonha que eu senti enquanto aluno. Porque eu já fui reprovado 600 mil vezes. Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Eu já poderia estar um pouquinho mais adiantado ou não? E aí a gente começa a pensar naquelas pessoas que aproveitaram bem a encarnação, porque a encarnação que a gente vive sempre é melhor. A última foi péssima, tanto que a gente teve de voltar. Aí a gente começa a pensar num Chico Xavier, numa Irmã Dulce, numa Teresa de Calcutá, uma Zilda Arnes, um Dom Helder, um Chico de Assis, Francisco de Assis, Chico Xavier. Começa a pensar nessas pessoas maravilhosas, um Divaldo Franco. Aproveita a encarnação. Ah, Nelson, mas eu queria tanto ser como o Divaldo. Não vai ser, meu filho, porque o Divaldo é o Divaldo, você é você. Esquece. Vê o que é que o Divaldo faz que você pode fazer. Eu gostaria tanto de ser como o Chico. Então começa tendo glaucoma e perdendo um olho. Topa? Eu não conheço ninguém que tenha tido mais doença orgânica do que o Chico. Ele trabalhava 16 horas por dia. E a gente, com uma simples gripe, pede um atestado e não vai trabalhar. Olha o que o Leon Denis diz. Ele está se colocando como personagem central dele mesmo. Ele foi, junto de Camille Flammarion, foi o continuador da obra do Kardec, né? Ele diz assim: vejo claramente o caminho que se desenrola e que tenho que percorrer. Esse caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. A nossa noção de futuro, de vida espiritual, nosso futuro ainda é 2022, a próxima Copa. Nosso futuro ainda é quando eu fizer bodas de ouro ou bodas de prata. Nosso futuro ainda é quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver netos. Nosso futuro é mais que isso. Mas para guiar-me na estrada infinita, eu tenho um guia seguro. A compreensão da lei de vida, progresso e amor. Ele junta as três. Vá lá para a terceira parte do Livro dos Espíritos e veja lá as leis morais. Percebas que
Perceba que todas elas, antes de chegar à última, são individuais. Só a última que é trinitária. Lei de amor, justiça e caridade. Muitas coisas na doutrina espírita são trinitárias, que eu chamo o banco de 3 pernas. Você consegue tirar uma perna do banco e sentar? Num banquinho de 3 pernas? Não, né? Por isso que ele diz, lei de vida, progresso e amor, que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Vamos voltar um pouquinho atrás, a questão do conhecimento e do estudo que a gente tem que fazer. Não apenas da doutrina, mas da gente mesmo. Você já se perguntou por que sou assim? Você já se perguntou quem fui eu? Por que eu sou assim? Possuo, pois, a chave de toda elevação. E na vida imenso que tenho diante de mim, que não são os anos terrenos, conservar-me-ei firme, inabalável na vontade de enobrecer-me e elevar-me, se tornar nobre e elevado. Cada vez mais atrairei, com auxílio da minha inteligência, que é filha de Deus, todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Ele falou da Terra. Eu agradeci muito a dona Glorinha quando ela recomendou eu ler isso. E foi de ontem para hoje, né? Vai lá, meu filho. Lá tem algo que é importante nesse tema entre o amor e o perdão. Pode passar, por favor. Vocês gostaram? Não é linda? É uma lição extraordinária. Para encerrar, então, 2 frases de pessoas que marcaram a história da humanidade, Gandhi e Shakespeare. O fraco jamais perdoa, o perdão é uma das características do forte. Para perdoar tem que ser muito forte. Você ser ofendido e dizer de coração, eu te perdoo. Você está numa cruz e dizer, Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem. E aí o Carlinhos Conceição acrescenta uma frase linda depois disso. São tal qual crianças, mais ignorantes do que maus. E o Shakespeare, extraordinário, né? Ele diz, guardar ressentimento é como tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Nós fazemos isso constantemente. Constantemente a gente faz isso. Perdoar é fácil? Não. É difícil. Mas é possível. Quando é que ele se torna possível? Quando eu entendo que é amor. Fora disso, não tem salvação. Pode passar, por favor. Espírita, quando termina a palestra, normalmente diz muita paz, né? Pois é, outro dia eu recebi uma admoestação da minha mentora dizendo que muita paz. Você, por acaso, tem essa paz para estar dando para as pessoas? E aí, quando eu terminei a palestra, eu disse, aí, o que é que a senhora achou? Ficou boa? Ela disse, por que é que toda vez você diz muita paz? Aliás, os espíritas têm mania de muita paz. Né? Vocês têm muita paz para estar distribuindo aí? Ou é um modismo? Ou é automático? Né? Pensa. Então faça o seguinte, diga para o pessoal, busquemos a paz do Senhor Jesus. Porque pelo menos você deixa todo mundo com a esperança de que pode alcançar. Porque se você diz muita paz e a pessoa não encontrar essa paz, vai dizer, foi que ele mandou para mim? Nada. Então, doravante, busquemos a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de estar aqui com vocês. Passei um pouco da hora.
mas é uma alegria sempre renovada. Nós vamos desligar, né? Para fazer a prece final. Vamos reduzir as luzes. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. A espiritualidade amiga já está toda aqui para fazer a ministração do passe coletivo, trazendo dos páramos celestiais os fluidos necessários a penetrar cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado. Hora de dizermos obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelos benefícios materiais que me outorgas para vivê-la com dignidade. Obrigado, Senhor, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo estudo, pelas posses pequenas ou grandes, mas que tu me concedes como manifestação da tua infinita misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que através dessa espiritualidade amiga, que já começa a derramar bênçãos de luz, que essas bênçãos alcancem os corações sofridos, desalentados. Penetre as mentes que estejam em dúvida, esclarecendo todas essas dúvidas. Faça sanar as discórdias internas e externas que nós estejamos eventualmente vivendo. Sejam bênçãos como bálsamos lenitivos para as nossas dores, físicas, mas essencialmente morais. Alenta a nossa caminhada, Senhor, para que nós possamos cada vez mais ter vontade de ser melhores. Que nós possamos aurir dos teus ensinamentos evangélicos esse incomensurável amor que tu nos dedicas e que nós devemos, com justiça e propriedade, compartilhar com todos os nossos irmãos. Que assim seja.